Boa noite a todos. É com muita alegria que nós recebemos aos acadêmicos da Academia Juiz de Fora de Letras e aos nossos amigos aqui presentes, comparecendo a esse desenvolvimento do nosso projeto de inclusão, do qual são diretores Luciana Fontes e José Renato Amorim, aos quais a Academia dá um agradecimento muito significativo. É muito importante esse trabalho desenvolvido, a ajuda que vocês dão nesses trabalhos de inclusão que a Academia Juiz de Fora de Letras faz em Juiz de Fora. Então, são os vários setores abordados e aqui, nesse especialmente, nós temos hoje uma segunda reunião com a presença do Frodoaldo, a quem nós agradecemos muito, esse brilhante professor que passa esses ensinamentos com tanta clareza para nós todos, no segundo encontro nosso aqui na Academia, e agradecemos também a Maralisa e a Rita aqui presentes. Então, meus cumprimentos a eles todos pelo trabalho desenvolvido e os agradecimentos da Academia Juiz de Fora pela presença. Boa noite a todos. Boa noite. Com muita satisfação que estamos aqui. Para nós temos um significado muito importante, já que é um segmento no qual a inclusão e a acessibilidade é de fundamental importância para que todos tenham condições de ter acesso às obras literárias. Nós vamos falar hoje sobre a importância da audiodescrição nos espaços sociais para a pessoa com deficiência visual. Esse vai ser o nosso foco. Bom, eu me chamo Frodoaldo, sou homem, de pele clara, cabelos grisalhos, estou vestindo uma camisa grafite, uma calça preta e também estou com um sapato preto. Sou professor da Rede Municipal de Juiz de Fora, trabalho com audiodescrição, já fizemos trabalhos com filme, com livros e com conteúdos didáticos. Meu nome é Maraísa, sou uma mulher negra, pele clara, cabelos cacheados, acima dos ombros, olhos castanhos, estou de óculos de grau, armação preta, tenho um nariz pequeno, sorriso largo, visto uma blusa verde fluorescente e um casaco preto. Também sou professora da rede municipal e da rede particular de Juiz de Fora. Sou professora de educação infantil e desenvolvo também esse projeto, realizando audiodescrição de livros, né, e outros eventos com o Frodoaldo e a Rita. Boa noite. Primeiro eu queria agradecer a vocês a oportunidade, né, de estarmos aqui, Luciane Fontes, né, por ter feito essa ponte pra gente. Meu nome é Rita, eu sou negra, pele parda, cabelo liso castanho, rosto arredondado, nariz e a boca pequenos, mas o sorriso é bem largo também. Meço 1,58 m, estou vestindo uma blusa rosa social, uma calça preta de boca larga social e um sapato de salto. De acessório, um cordão com sementes e uma folha no final. Muito obrigada pela presença e a oportunidade. Gente, começando então falando sobre a audiodescrição. O que é a audiodescrição? Muitas pessoas não têm o conhecimento da audiodescrição porque ela é uma ferramenta de acessibilidade relativamente nova. A audiodescrição no Brasil teve início por volta do ano de 2000, né? Sua origem foi nos Estados Unidos, na década de 80, e na Inglaterra. Quem trouxe a audiodescrição para o Brasil foi uma pessoa chamada Lívia Mota. E ela, até hoje, trabalha divulgando e acessibilizando conteúdos audiovisuais. O que é a audiodescrição? A audiodescrição é a arte de transformar
imagens em palavras. Então a pessoa pega as imagens e faz a transformação ou a codificação para palavras, para que a pessoa com deficiência visual tenha condições de assimilar, ou melhor dizendo, de compreender ou de ter acesso ao conteúdo de imagem. Porque em muitas situações o que acontece é que a pessoa cega ou com baixa visão, ou mesmo a pessoa que tem alguma dificuldade visual, né, não consegue acompanhar os conteúdos que estão dispostos num filme, uma imagem de um livro, uma peça de teatro. Todos esses segmentos, eles são atendidos pela audiodescrição, né? A arte de transformar imagens em palavras, ela é muito além do que simplesmente você pegar uma imagem e fazer uma narração daquela imagem. Tem toda uma técnica para que esse trabalho seja realizado, né? Mais à frente vocês terão a oportunidade de compreender um pouco mais. Pode mudar. O símbolo da audiodescrição. Então, o símbolo internacional da audiodescrição, ele é composto pelas letras AD, de audiodescrição, e à sua direita, 3 sinais de parênteses representando as ondas sonoras. Todo lugar que tiver esse símbolo, vocês já entendam que é a audiodescrição existente ali. Pode ir. Então, a sua utilização. Onde podemos e vamos encontrar a audiodescrição? Gostaríamos de encontrar em todos os lugares que no meio social. Mas ainda isso não é possível. Eu até costumo brincar, porque as pessoas pensam que cego não gosta de ir ao cinema, por exemplo, né? E é um erro, a gente gosta de ir ao cinema também. Aí tem uma discussão que diz o seguinte: mas não adianta ter audiodescrição porque não tem público. Aí eu sempre costumo comentar: gente, mas vamos raciocinar. Você liga para o cinema e pergunta assim: a tela está funcionando? Tem imagem? Não, você sabe que tem. É lógico que vai ter. Então, nós temos que trabalhar para que um dia seja natural ter uma audiodescrição de cinema. Então, nós vamos encontrar a audiodescrição no teatro. Aliás, abri um parênteses aqui. Há um ano e meio atrás, nós fizemos a primeira peça de Juiz de Fora audiodescrita. Nós trabalhamos esse projeto junto com um grupo de professores da Secretaria de Educação, chamado Caravanas de Histórias, do Cristiano, onde nós fizemos a audiodescrição da peça Pé de Poesia. E foi muito interessante, muito legal. Então, no teatro nós vamos encontrar a audiodescrição, no cinema, na TV. Quem tiver curiosidade, e é importante que vocês até testem, na TV, por exemplo, na TV de sinal aberta, a sessão da tarde, ela é audiodescrita, na TV Globo, ela é audiodescrita. Faz até um barulhinho, né? Plim, sim. Aí indica que é audiodescrita. Como é que você faz para acessar a audiodescrição na TV? Tem que entrar nas configurações da TV, tem que entrar nas configurações de áudio, e normalmente é o canal 3. Você tem que colocar no canal 3. Ainda é um caminho meio complexo, né? Porque você tem que entrar em configurações, e nem sempre a gente tem aquela habilidade para mexer nessas configurações. Aí, de momento que você acessa, no caso da minha TV, canal 3, não sei se eu acho que não segue um padrão, tá? Aí você vai compreender o filme de uma outra forma. Você vai ter o diálogo do filme e vai ter a pessoa descrevendo as cenas do filme. Mas não é uma descrição detalhada, porque não dá tempo. Então a arte
da descrição de filmes é justamente essa, é você encaixar eleger um conteúdo que caiba naquela cena, né? Outro lugar que nós vamos encontrar audiodescrição é em museus. Gente, olha que interessante, museu certo, isso aí até para a gente refletir. Certo tempo, talvez uns 8 anos atrás, não me lembro bem, eu tive num seminário de arte e museus no Rio de Janeiro. E lá foi colocado várias questões, porque a pessoa cega não pode tocar em obras de arte, né? Até é compreensível num certo ponto. Mas por que não fazer uma réplica das obras que estão expostas? Nem nas carruagens de Dom Pedro, que está no Museu Imperial, a gente pode tocar. Será que um dedinho só, será que vai fazer mal na carruagem? Não sei. Teve um professor de artes, nesse seminário que eu participei, que falou uma coisa muito interessante. O que é mais importante, a arte ou o ser humano? Evidentemente que eu acho que aí, não tenho certeza, que tem que entrar o bom senso, né? Isso é fundamental. Mas se é uma obra que realmente não possa ser tocada, vamos construir uma réplica. Hoje, com a impressora 3D, tudo fica tão fácil, né? Então, assim, há soluções? Mas nós precisamos caminhar um pouco mais. Outro lugar que nós vamos encontrar audiodescrição é em palestras e eventos. Aí vocês podem estar perguntando assim, Doutor, mas peraí, como é que você vai fazer uma audiodescrição de um evento ou de uma palestra? Olha como que é importante. Aí vocês têm que se colocar no lugar de uma pessoa que não enxerga ou tem baixa visão. Você chega no evento, primeiro obstáculo, onde está sendo o credenciamento? Né? Então, quando a gente fala em audiodescrição, e aqui é bom que se abra um parênteses, no caso de eventos, não é só a narração de quem está falando ou descrever todo o ambiente, mas é desde que a pessoa chega no evento, é ter para recepcionar aquela pessoa e direcionar no credenciamento, depois no local do evento, no assento, posicionar a pessoa no assento, né? Indicar, olha, o banheiro nesse espaço está à sua direita ou à sua esquerda. Isso tudo faz parte da audiodescrição de eventos. É até interessante. Um momento, olha, tenho quase certeza que vocês não devem ter pensado nisso ainda. Um momento bem embaraçoso em evento. A hora do coquetel. Aí o sujeito com deficiência visual não sabe se tem uma coxinha, se tem um canapé, se tem... não sabe o que vai comer. Então, assim, é o papel também do suporte de audiodescrição esclarecer esse tipo de coisa. Olha como que a inclusão ela é ampla, né? Ela é importante, ela é ampla, porque ela consegue, é por meio dela que a pessoa com uma limitação sensorial vai se sentir inserida naquele ambiente. Outro segmento muito importante, acredito que para vocês é muito interessante, que é as obras literárias, né? Que hoje, felizmente, já tem algumas coisas audiodescritas, tem audiolivro, que não é a mesma coisa de audiodescrição. Qual que é a diferença de um audiolivro e de um livro audiodescrito? O audiolivro, a pessoa vai fazer uma narração do livro. A audiodescrição, ela vai fazer a narração e a descrição de toda a parte gráfica. Aí gráfica pode se entender como toda a parte de imagem daquele livro. A começar pela capa, pela orelha do livro e assim sucessivamente até a contracapa, né?
Hoje, como que se trabalha a audiodescrição? Um dos meios que me parece bem interessante é esse trabalho ele ser realizado antes da impressão do livro e no próprio livro ser impresso um QR Code que hoje com o celular a pessoa cega vai e acessa o áudio do livro. Então realmente fica um livro inclusivo. Ah, mas por que não podemos fazer livro em braille? Né? Pode ser feito em braille e com letras ampliadas, é muito interessante. O problema desse tipo de obra, é a questão do valor e a questão do espaço. Um livro muito grande, ele em braille ocupa um lugar considerável. Para vocês terem uma ideia, um dicionário, um mini dicionário de bolso em braille, ele tem em torno de uns 8 a 9 volumes, em tamanho A4 e mais ou menos dessa grossura. Então é bem grosso, né? Tem até um amigo muito brincalhão que ele falava assim, eu falo, Donaldo, um cego para carregar um dicionário de bolso no bolso é um bolso muito grande. E é verdade, né? Então essa é a razão dos recursos tecnológicos estar cada vez ocupando esse espaço. Não pensem que o braille deixou de ter importância. Absolutamente. O braille é fundamental para a pessoa cega. Vou dar um exemplo prático da vida diária. O sujeito chega num prédio, entra no elevador, não sabe o braille, ou não tem o braille, como é que vai fazer? Não consegue apertar os botões. E hoje, felizmente, a maioria dos prédios mais novos tem o braille nos botões do elevador, né? Aí vou abrir um outro parênteses. Eu gosto de contar essas histórias para as pessoas, para vocês conseguirem refletir sobre a amplitude da acessibilidade. Refletir como que a acessibilidade é mais complexa do que se parece. Tem gente que acha assim, eu vou pôr um piso direcional aqui no chão, está resolvido para a pessoa cega. Não está. Alguns anos atrás, o edifício aqui das clínicas fez uma reforma nos elevadores. E naquela ocasião puseram só o braille no elevador. E eu tratava de dente com um dentista do edifício das clínicas, 9º andar. Aí um dia ele me falou todo empolgado, viu que beleza? Agora nós temos braille no elevador. Aí eu falei, realmente é um meio passo. O que, Fludaldo? Meio passo? É meio passo. Porque se ele para num andar, no outro, em outro, eu vou ter que sair e perguntar que andar é esse e voltar para o elevador. Não é o nome, que andar é esse e volta para o elevador. Né? Hoje, lá já tem o braille e tem a indicação sonora do andar. Então, realmente agora a acessibilidade está completa. Em outro lugar que nós vamos encontrar a audiodescrição é em aula, em materiais didáticos. Né? Hoje nós temos o MEC nos livros que são distribuídos para as escolas, tem livro adaptado com letras ampliadas, em braille também, eles disponibilizam. Falta ainda audiodescrito, que eu não tenho conhecimento, nunca vi. Eu acho que não. Aqui a gente podia também abrir um parêntese, né, que nós iniciamos os trabalhos com audiodescrição na pandemia, por conta das aulas mesmo. Porque para a pessoa cega não tinha acessibilidade nenhuma. Como é que a pessoa cega ia assistir essas aulas? As palestras, as lives, né? Eu quero aquele monte de lives, né? E como é que eles iam acessar o slide? Porque quando nós começamos, geralmente nós falamos fundo branco, letras pretas, e a cada imagem que aparece, nós vamos falando o que está se passando ali naquele slide. E aí, como é que ia ser? Aí nós surgimos justamente por conta dessas aulas, né?
A pandemia trouxe coisas positivas também, né? Que obrigou a gente a buscar essa solução. Tem uma outra história que eu também, cheio das histórias, gente, mas são verdadeiras, tá? Não é questão de pescador, não, são verdadeiras. Na década de 90, eu fazia uma especialização, né? E foi em janeiro, aquela tarde quente, muito quente, a gente tinha acabado de almoçar e fui assistir pela especialização, estava na faculdade, um filme em inglês, não era nem português, em inglês, e sentou do meu lado uma moça, uma colega, ela falava assim, sabe, a pessoa que tem uma voz mansa, assim, tranquila, e eu tudo escurinho, aquele calor, sem enxergar, né? Aí a voz dela foi sumindo, eu acabei cochilando. Aí as meninas até pegaram no meu pé e falaram, mas não tem jeito, é porque tinha que ter áudio descrito, né? Áudio descrito. Hoje, felizmente, as coisas já estão bem melhores. Então, dando continuidade, né, ao que o Fulgado acabou de explicar, como que funciona esse processo? Porque, lógico que podemos fazer de uma maneira informal. Eu trabalho com o professor Fulgado, né, na rede municipal e também trabalho na estadual, e lá eu tenho a oportunidade de acompanhar o trabalho dele com alunos cegos, com baixa visão, adolescente, criança, adulto, né, da EJA. Então, assim, quando as pessoas pedem trabalho, tanto particular como onde nós trabalhamos, com audiodescrição, eles pedem hoje para você entregar amanhã. Porque eles pensam assim, ela olha a capa e fala, tem isso e isso. Pô, uma professora pode fazer isso na sala? Lógico, é melhor uma audiodescrição informal, sem as técnicas, do que deixar um aluno na sala passando um filme que ninguém fala, por exemplo, quando não tem som, o que está acontecendo na cena. Mas é um processo, e nós nos dividimos, né, o grupo. A Simone chegou agora há pouco ali, que ela estava no FJF, gente. Boa noite, Simone. Esconde não, que você vai vir aqui falar do teatro. Nós trabalhamos lá, né, no município, ela também faz parte do grupo de audiodescrição de lá. E assim, não é tão rápido quanto parece, porque você vai depender da quantidade de imagens de um livro. Acho que tem a oportunidade de fazer para o Luciano Fontes, para o José Renato Amorim. Da Ceci foi nossa primeira experiência. Ficamos devendo um QR Code, mas ele vai chegar. Nós não tínhamos recurso, né, de QR Code, e também não usávamos ainda efeitos sonoros. Então, assim, resumidamente, eu vou tentar passar para vocês sem as técnicas. Aqui cada um faz um pouquinho, tá, de cada coisa, dependendo do público. Não dá para ser a Rita fazer uma audiodescrição para um público infantil da historinha, né? Porque só se eu fizer o Lobo Mau, até dá. Mas no mais fica maravilhoso. Poemas, né? A gente sempre pega mais Amaro. Um documentário, aí pega... Então, assim, cada um aqui faz um pouco de cada função, né? A Simone gravou jornais pra gente na prefeitura, né? Então, assim... Vai depender do público, o timbre de voz. Mas não quer dizer, essa voz é boa, essa voz é ruim, né? Você tendo uma boa dicção na hora da leitura, não tem esse problema. Então, o primeiro passo é o roteirista, que geralmente sou eu que faço, mas também às vezes trocamos, né? Por não dar tempo, fazemos juntos, e no curso você tem que aprender todas as funções. Então, o roteirista, ele vai pegar a imagem e vai transformar em palavras com as técnicas que nós aprendemos, e de uma forma que vai depende assim de qual público, né? Você vai atender, vai usar esse vocabulário, dependendo daquele outro. Aí a Simone, a Maraísa, né, a Ivana, que está aqui presente, também trabalha conosco, faz a revisão, porque ela vai enxugar ainda aquele roteiro, talvez ficou muito extenso, vai ser uma audiodescrição com coisas às vezes desnecessárias, porque não é para o vidente, né, para nós, é para pessoa com baixa visão, cegos, dislexos, autistas, idosos que não conseguem mais, né, ter acesso à leitura por algum motivo, ou qualquer outra situação. Então ela vem e enxuga. Depois disso, geralmente a Mara, né, que é a oficial do nosso grupo, vem e grava.
Depois disso, o Fludoaldo tem que editar todo o vídeo. Você só esqueceu a consultoria. Depois disso, o Fludoaldo tem que falar, tá bom, tá ruim. Isso quando ele não fala assim, ô Rita, que tem hora que a gente ele faz umas piadas boas, tipo, no alto os pássaros estão em movimento, em direção não sei o quê. Rita, ele vai voar no chão, não, ele só pode estar no alto. É umas coisas assim, gente. Mas sem a consultoria, não tem audiodescrição. Não. Porque nós não fazemos para vidente. Só uma observação. Sim. O papel a Rita já descreveu aí, né? O roteirista, o revisor, a narração, que a Maraísa normalmente faz. E só que antes da narração tem a consultoria, que necessariamente tem que ser uma pessoa com deficiência visual. Por quê? Porque o que elas escrevem, eu tenho que entender aquilo como uma imagem. Eu tenho que conseguir compreender a cena. Por isso que necessariamente está até definido lá na NBR, tem até uma norma, a 16.452, de 1 de setembro de 2016. Ela trata desse passo, né? Aí a Rita ia falar depois que a Mara grava, aí eu faço a edição de áudio. Isso. E assim, nós vamos em estúdio para gravar, geralmente, né? Trabalhos quando nos contratam. Então, no estúdio tem todo aquele processo, grava, volta, faz de novo, a voz está diferente. Bebe água, não bebe água, cada um dá um conselho, né, Mar? Não pode beber água. E eu querendo estar duas aí garrafas. O outro diz que tem que beber água. O outro já vai beber água. Então, assim, tem esse processo. E aí, quando entregam pra gente esse áudio desse livro, com as imagens, a história, o Fludoaldo gosta bem que faça audiodescrição das imagens e a outra conte a história. Para quando dá, né? Para poder dar uma diferenciada. E aí o Fludoaldo tem que editar esse áudio todinho. Porque ele tem que ouvir tudo, as imagens, o texto. E às vezes assim, mas é em estúdio, não vai ter nenhum problema. Alguma coisinha sempre. Sempre tem. Isso faz parte do trabalho, tá, gente? A gente está contando assim, como que é o processo. Mas faz parte. Mas o mais desafiador, eu acho que é fazer o Fludoaldo enxergar, às vezes, os detalhes. Porque, às vezes, o detalhe não é importante, mas, às vezes, o detalhe é a alma daquilo ali. E, às vezes, eu falo assim, nossa, mas tinha... Né, eu sempre falo com eles assim, nossa, mas eu vi uma coisa ali que eu achei tão importante. Mas aí, como é que a gente faz? Nós temos que encontrar os termos certos. A Rita é muito boa nisso, ela encontra o termo certo. Aí nós vamos explicando para o Fludoaldo, até ele nos mostrar como que ele consegue enxergar aquilo. Então nós vamos conversando ali, costuma ser até muito divertido, sabe? Não, Fludoaldo, parece uma coisa assim, a gente vai falando com ele e ele vai encaixando o quebra-cabeça até conseguir montar tudo mesmo. Então assim, às vezes uma coisa parece muito simples, nós achamos assim, em 15 minutos nós ficamos horas fazendo. Dias, meses. Até conseguir chegar mesmo, tudo. E pensar nesse público também. Quem vai assistir? Isso. Vai ser criança. Eu falei, não, então tem que ser diferente, porque não pode ser tão extenso, mas tem detalhe que não pode faltar. E para fechar o trabalho da audiodescrição, aí vem o editor de vídeo. Né? Porque depois que passou todo esse processo, precisa encaixar as imagens com toda a audiodescrição. Então você não pode estar falando da página 5 e a pessoa fazendo a locução lá da 10. Então ele vai encaixar as imagens, aí precisa ser uma pessoa vidente, Mara faz, Simone faz, então elas encaixam a imagem certinha com o áudio, né, para a pessoa não... eu parei na página tal, depois ela adianta, né, os recursos hoje são muito bons, e continua de onde parou, aí encerra. Terminando, nós criamos um link, fazemos o QR Code, geralmente tem pessoa que gosta com a imagem do livro no centro, outras não, e a gente foi conhecendo outros recursos, né. No início, a primeira vez que nós fizemos, nós não conhecíamos. Hoje nós já conseguimos, o Fludoaldo coloca efeito sonoro, não vamos ter oportunidade porque nós esquecemos, não pensamos no cabo,
mas a gente pode estar encaminhando, depois se você quiser pôr no grupo de vocês, Luciano, se o Zé Renato autorizar, umas 2 páginas, para vocês terem uma ideia do efeito da audiodescrição com o som do sapo, o som do grilo, o som da rede, aí fica ainda mais presente, né? Então, assim, é muito bacana. Nós temos, até trouxemos, né, dele 2 páginas para mostrar, mas hoje, infelizmente, não vai dar. Eu queria perguntar, simultaneamente você vai fazendo a audiodescrição da imagem e contando a história? Não, se for um livro, né, a imagem estática cria o roteiro, faz a revisão, a consultoria, grava e depois monta. Se for o teatro, que eu vou pedir mas eu acho que a pergunta é outra coisa. É de acordo com o que aparece no livro. Se primeiro vem a história, vem a história, depois a imagem. Primeiro a imagem. Se tem 2, as orelhas lá, às vezes tem uma, às vezes tem 2, vai tudo na ordem certinho, copyright, tudo. Vai dando a sequência. Certinho, idêntico ao livro. Não pode ter mais e nem também omitir. E nós costumamos usar o termo descrição da imagem. Isso. Aí fala a imagem, depois fim da descrição. Aí conta a história. Eu tenho até um aluninho pequenininho que eu indiquei um livro para ele. Eu falei, eu conto a história. Aí ele falou assim, Amara, mas eu só não entendi por que você fala descrição da imagem, fim da descrição, toda hora. Toda hora. Eu falei, eu vou te explicar depois. Aí expliquei para ele depois. E eu queria, se a Simone puder vir aqui, Simone, para ela falar da experiência do teatro, ela vai explicar como é feita. Nós tivemos a oportunidade de fazer audiodescrição no teatro. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho um rosto arredondado, traços grossos, né, cabelo cacheado, crespo na altura dos ombros. Hoje estou com uma roupa preta, um vestido preto e um casaco cinza, alguns cordões dourados. Você é do teatro, né, Rita? Então, a nossa experiência, o Fludoaldo já comentou no teatro, deixa eu sentar aqui, com licença. Foi uma experiência muito bacana, porque foi a primeira vez que teve um teatro, uma peça com audiodescrição aqui em Juiz de Fora, onde o Cristiano, né, que é um professor que tem um grupo de teatro composto por professores também, professores da rede, que chama Caravana de Histórias. Cristiano fez uma peça que chama Pede Poesia e nos chamou, né, Fludoaldo? Convidou o Fludoaldo para fazer a audiodescrição da peça. Atualmente, a lei Murilo Mendes e outras leis aí que fazem, né, esse acesso à cultura, elas já têm essa proposta de ter uma acessibilidade. Antes a gente escutava muito em Libras, né? Sempre tinha Libras, mas agora a audiodescrição também está tomando uma proporção maior. Isso é muito importante, porque Libras é super importante, mas a Libras só dá acesso às pessoas surdas e surdo-cegas, né? A audiodescrição pode ampliar essa acessibilidade no teatro. Então, a primeira vez que nós fomos organizar essa peça, primeiro foi importante conhecer o roteiro da história e também ir até os ensaios, porque só o roteiro, né, escrito não dá a dimensão do que vai ser o espetáculo. Então nós fomos aos ensaios algumas vezes, criamos um roteiro para a audiodescrição que é muito diferente do roteiro da peça em si, né, que os artistas lá vão falar no dia. Então nós tivemos que pensar em um roteiro que encaixasse também nos momentos livres de fala da peça, né, para não ficar uma voz sobreposta à outra. Então tem todos esses detalhes. Em alguns momentos até acontece essa sobreposição de voz, mas a gente tenta fazer isso em trechos bem curtos para não atrapalhar até mesmo a compreensão das pessoas que estão assistindo. E aí nós fizemos todo esse roteiro e fomos ao último ensaio. Durante o ensaio, a gente sempre percebe que ensaio não é uma coisa fixa, né? Sempre muda alguma coisa, né? Tudo pode acontecer de forma diferente. Tem o improviso, né, Simone? Sempre tem. E aí o audiodescritor, no caso, nós dividimos, igual o Libras faz, te interrompendo, desculpa, porque eu lembrei desse detalhe muito importante.
Libras, vocês podem observar que eles vão trocando os intérpretes. Na audiodescrição, a mesma coisa. Então, nós fomos revezando, a Simone e eu, e quando eles improvisam, você tem que falar exatamente o que está acontecendo ali. É muito desafiador, maravilhoso. Desculpa. Não, e depois do roteiro pronto, no dia da peça, nós chegamos mais cedo, isso é muito importante, e convidamos as pessoas com deficiência visual e outras pessoas também que quisessem assistir a peça com audiodescrição para chegar mais cedo ao teatro. Nós recebemos eles logo na entrada, nos apresentamos, claro, com audiodescrição também, fizemos um pequeno diálogo ali com eles antes de entrar no teatro. Conversamos, né, como ia ser a apresentação, colocamos os aparelhos de ponto, ensinamos a usar os aparelhos. Guiada primeiro. E depois, quando nós entramos no teatro, nós fizemos uma visita guiada em cima do palco, eles puderam tocar nos objetos que iam compor a cena, né, e também no vestuário das pessoas que iam apresentar a peça. Depois da visita guiada, nós fizemos uma audiodescrição do teatro, onde é banheiro, como o teatro era composto, né, número de assentos, tudo isso. O local de banheiro, o acesso, como seria, né, o acesso ao banheiro, e também uma de nós, né, ficamos disponíveis para ficar logo abaixo com eles. Eles sentaram em um grupo mais próximo e uma ficou lá embaixo com o ponto também, né, recebendo também a transmissão e passando algumas informações necessárias ali no momento. E sempre que alguém precisava sair, ir lá fora ao banheiro, nós também fazíamos a condução da pessoa, né, para ajudar, porque ali é um ambiente que às vezes é um ambiente diferente, então a pessoa com deficiência visual pode demorar um pouco a se localizar, né, Mas quando não conhece. concomitantemente a peça está sendo encenada e é feita essa autodescrição. Sim. Mas e como é que é a questão do barulho? Como é que interfere? Como é Quando que é começou a peça, tem uma cabine especificamente nesse teatro, né, que foi o Pascoal Carlos Magno, né? As pessoas com deficiência visual ficaram lá embaixo na plateia com os aparelhos já ligados. Eles já tinham previamente, né, uma explicação sobre o uso dos aparelhos e nós também ali presentes para ajudar nessa condução. E a Rita... Só rapidinho, esse aparelho, só para você imaginar, ele é pequeno, é assim mais ou menos, assim, e a pessoa usa um fone de ouvido. Sim. Aí vai receber o áudio de quem está fazendo a audiodescrição pelo fone de ouvido. E tem o transmissor que fica na cabine. A cabine é um ambiente fechado, então lá dentro da cabine o som do espetáculo costuma assim não atrapalhar, não interferir no som da pessoa que vai narrar, que vai fazer a audiodescrição. Então a Rita, nesse momento, né, foram várias trocas. A Rita fez a apresentação do teatro, tudo em audiodescrição. Ela se apresenta primeiro, ela, né, conduz ali essa entrada falando que ela vai ser a pessoa que vai fazer a audiodescrição para eles, né? Faz uma prévia apresentação, ela também apresenta o teatro e como será a condução. E a gente sempre pede a eles para sinalizar levantando as mãos quando eles precisarem de algo, né? Por exemplo, o aparelho não está funcionando, alguma coisa nesse sentido. A gente sempre tenta levar um extra também para poder substituir quando não é o caso. E ali a peça ocorre. Depois que a Rita ali já apresenta também a outra pessoa que vai fazer a audiodescrição, que vai trocar com ela. Porque nós também trabalhamos nessa perspectiva de 20 em 20 minutos ou meia hora, para não ficar tão cansativo. E a nossa fala durante o espetáculo, a gente sempre tenta falar nos momentos de intervalo da fala dos artistas, né? Da apresentação, para não ficar sobreposto. E às vezes quando tem um som, um barulho mais alto, a gente também tenta fazer essa pausa e ir encaixando ali simultaneamente os acontecimentos do espetáculo. É claro que em alguns momentos a nossa voz às vezes, né, sobrepõe a voz dos artistas, mas sempre que possível a gente tenta repetir, encaixar ali alguma situação para que fique compreensível para eles. E às vezes quando a nossa fala não está muito assim explicativa, a gente tenta novamente, sem pedir, sem falar que vai repetir, mas a gente faz uma nova versão ali, né,
da narração do fato até que a gente perceba que realmente está compreensível. E muitas vezes, até pela fisionomia das pessoas, né, que estão com o aparelho, a gente consegue perceber lá embaixo se eles estão compreendendo ou não o que foi narrado. Então é muito assim, emocionante. Eu acho que a palavra é essa, é muito emocionante, porque a primeira vez que eu tive a oportunidade de participar, eu saí de lá muito agradecida, porque é uma sensação assim única de ver aquelas pessoas participando do espetáculo mesmo, sabe? Sorrindo, às vezes a plateia toda quieta e eles escutavam alguma coisa da audiodescrição que eu também estava escutando e eles faziam várias expressões faciais que demonstravam compreensão do que estava realmente acontecendo ali no espetáculo. Então, e também a importância de conhecer o ambiente, né? A cena, os aparatos que vão ter ali, né? Tocar também é muito importante, porque quando eles usam alguma expressão lá no palco, eles já conhecem o que, né? Eles já tocaram antes, então eles sabem ali previamente, né? O que é o objeto, como é o objeto. Tinha um aluno que, né, ela ficou muito feliz de ter, porque também o Cristiano leva um intérprete, né? Então ela, uma pessoa surda, teve acesso e foi ele é líder da comunidade da associação dos cegos de lá, que eu esqueci o nome, gente. Mas ele veio falar com a gente para voltar, para divulgar, para ter em outros lugares. E eles vão nos músicos, porque essa peça tem vários músicos. Então, um deles, acho que foi até ele, pegou o violão emprestado, que o músico tocou pra gente. O outro pegou o pandeiro emprestado e ficou cego há pouco tempo, por conta, acho que ele contou, foi da diabetes. Então, ele tocou o pandeiro, lembra-se? Então, assim, eles também eles tocam os instrumentos. Tem instrumento lá que, vamos supor, se você não conhece, o músico vai te explicar. Eles vão pegar, eles vão mexer. Foi muito bom. Um exemplo é o pau de chuva, né? Isso. Que dá o barulhinho da chuva. E muitos não conheciam. Então foi interessante poder tocar, é um instrumento maior, com formato cilíndrico, poder tocar, poder movimentar para dar o barulho, às vezes mais rápido, às vezes mais devagar. É interessante também que o roteiro que nós construímos para fazer a audiodescrição, nós pouco usamos no dia da apresentação. Muito porque nós havíamos já gravado várias partes do espetáculo, que isso acontece de uma forma tão instantânea que a gente nem sabe como, mas assim, de ficar assistindo e tendo atenção, a gente acaba realmente gravando as cenas, né? E também porque no momento acontecia alguma pequena mudança, né, durante as cenas, o improviso deles, que a gente também acabava improvisando. E em todas nas apresentações que nós fomos desse mesmo espetáculo, em cada apresentação eles fazem alguma pequena mudança proposital mesmo, em alguma cena, inclusive que às vezes as pessoas assistem mais de uma vez, né, para ter uma emoção diferente. Então, isso também é interessante. Da primeira vez nós não ficamos sabendo dessa mudança, né, Rita? Então foi um improviso na hora que deu muito certo, inclusive, e foi bom para nós também, porque a nossa experiência vai expandindo também. Né? E o retorno deles, né? Porque eles esperaram para se acabar, vieram conversar, pedimos críticas, pedimos o que pode ser para ter melhorias, o que vocês gostaram, o que não gostou. E foi gravado, né, o relato deles. E eu achei importante trazer para vocês, porque, né, eu acredito que assim como ler, assim como assistir um filme, tudo que é arte, né, o teatro, acho que tudo tem que ter audiodescrição. E um outro viés da audiodescrição que é importante salientar é justamente, a gente se fala muito na questão da inclusão da pessoa com deficiência no ambiente escolar. Mas a pessoa com deficiência, ela tem que estar inserida em todos os momentos da vida social, né? No ano passado, em setembro, nós fizemos um evento que foi, também achei muito interessante. A Rita não estava, aqui eu acho só a Simone que estava presente. Foi uma visita guiada ao Cine Teatro Central, que muitas das pessoas cegas não tinha imagem do Cine Teatro em detalhes, né? Então nós
contamos com a parceria do teatro, com a parceria dos monitores do teatro, estudantes de turismo e de arquitetura, e foi assim, excelente. Foi porque a pessoa cega, às vezes, não teve a oportunidade de conhecer os detalhes daquele espaço cultural, e alguns nunca tinham ido lá. Então, é um trabalho, ele é mais amplo do que a própria inclusão, do que a própria audiodescrição. Ele é um trabalho de audiodescrição e de inclusão. É interessante, né, Fudolfo, que até nesse dia, ao final da visita, todas as pessoas que fazem a visita guiada, ao final elas têm um formulário para preencher, né? E as pessoas com deficiência visual, elas não têm acesso ao preenchimento desse formulário. Então foi uma sugestão também, né? Que esse formulário possa ser através de um Google Forms, que é um formulário do Google, que as pessoas com deficiência visual podem acessar através do celular, preencher com uma ferramenta, né, de leitor de tela, ou ter uma linha braille para apenas registrar a visita. Muitos com a linha braille, não, uma linha, é tipo uma régua que a pessoa com deficiência visual tem a marcação e ela faz ali dentro da caixa a sua assinatura. Mas caso ela não consiga fazer assinatura, porque algumas pessoas com deficiência visual, principalmente as que nasceram e enxergaram por um período, elas assinam na Fudolfo. Mas outras pessoas já nasceram, têm a deficiência visual congênita, então elas já só usam o braille. Então ter essa possibilidade também para fazer esse registro, não sair de lá sem também, né, concluir esse registro de presença. Outra pergunta. A Simone explicou a questão da peça teatral. Na escola, como é que acontece esse processo? Se há, por exemplo, crianças, né, ou adolescentes que têm esse problema de deficiência visual, como é que o professor lidaria com os alunos normais, vamos dizer assim, né, que enxergam, e aqueles que estão incluídos ali? Quer dizer, a proposta já de educação é de incluir uma criança ou um adolescente que tenha problema. Também precisa de ter uma adaptação, né? Uma audiodescrição, mas acontece de uma forma mais informal, porque muitas vezes as pessoas, os profissionais da escola, eles não têm a formação em audiodescrição, mas eles conseguem minimamente descrever os ambientes. E é muito importante também quando a criança com deficiência visual participa da peça, né? Porque ali, só de organizar a peça em que a criança está participando, vão surgir muitas... a criança mesmo vai, né, oferecer algumas situações que o professor pode analisar o que fazer. Mas nós lá no CAE, onde, né, tem o núcleo de deficiência visual, nós atendemos as escolas dando suporte também a essas questões. Então, se tem uma peça na escola ou qualquer outra situação, o uso de um vídeo em alguma aula e os professores nos procuram com antecedência, nós vamos até a escola e fazemos esse trabalho de orientação. Mas a gente precisa de um pouco de tempo, porque não é um trabalho tão rápido, né? E aí as escolas nos procurando, nós podemos, né, Fudolfo, fazer a orientação também. Mas é importante que toda criança com deficiência visual na escola tenha material acessível. Aí não é só em casos de apresentações, dentro da sala de aula também. E isso vai da acessibilidade do livro didático, que geralmente é muito utilizado, e o livro didático não tem audiodescrição, na verdade, né? Isso é uma coisa ainda nova, que está começando a acontecer. Eu acredito que em breve os livros vão vir com audiodescrição também, pelo menos das imagens, porque o movimento de audiodescrição está expandindo, né?
Mas, enfim, nós sempre orientamos, quando tem um aluno com deficiência visual na rede, nós sempre orientamos, né, os professores das escolas que atendem esses alunos a como fazer também essa descrição de uma forma mais tranquila que atenda, né, aquela criança. Isso vai depender muito também se está na educação infantil, nos anos iniciais, finais do ensino fundamental ou em outro nível, né, de ensino. Mas tem os materiais adaptados que o professor precisa fazer e um deles, sem dúvidas, é a ampliação de todo o material que a criança recebe. Não somente provas, trabalhos, mas tudo que tem na sala de aula. E se a criança não tem acesso ao visual, ao quadro, ela precisa receber aquele material que está, né, disposto no quadro de alguma forma. Geralmente a gente orienta fazer uma fonte maior e entregar à criança para que ela consiga acompanhar, né? E também, se ela quiser passar esse material para o caderno, que ela tenha um tempo. Tem um professor na rede que é professor de braille. Então, geralmente essas crianças têm acompanhamento de um professor de braille que fica na sala de aula também e ajuda nessa acessibilidade. Mas nem todas têm esse professor. Vai depender da deficiência visual, uma análise para ver se tem necessidade. Mas, enfim, tendo professor ou não, o professor da turma precisa de adequar o material para oferecer a essa criança, né, para que de fato aconteça uma acessibilidade na turma. Então, desenhos, imagens, principalmente nos anos iniciais, a gente trabalha com bastante textura, cores, contrastes de cores, né? Às vezes folha de cor diferente, às vezes uma folha branca de ofício, uma folha A4 branca, não é o ideal para uma criança que tem baixa visão. A baixa visão, ela tem várias nuances e às vezes a gente precisa saber da própria criança o que ela acha adequado para o uso. Uma folha, às vezes, num tom mais amarelado, pode ser o ideal. Então, a gente vai levar várias cores e deixar a criança escolher o que ela acha possível para ela naquele momento. E pode ser que hoje uma folha amarelada esteja bacana e amanhã não. Então, a gente precisa sempre oferecer a oportunidade, né, de ter essa troca. Então, continuando, nós trouxemos alguns exemplos, né, de audiodescrição. Como nós falamos a respeito das crianças, essa é uma das páginas do livro João Camaleão, do José Renato, que, se vocês olharem bem, ela transmite o que? Movimento, né? Ele está comendo, e ele está comendo com pressa, né? Mas como é que eu mostro isso para uma criança cega? Que ele está comendo com pressa. E verde. E verde. Aí nós fizemos da seguinte forma. Página 13. Descrição da imagem. Sobre pintura verde que faz alusão a uma mesa, travessas com alimentos. Mão direita direciona a colher cheia para a boca bem aberta e mão esquerda garfo. Boca prato, boca prato, boca prato. Cabelos, roupas e fundo em tons de verdes. Fim da descrição. Deu para enxergar? Deu. Se você fechasse os olhos, você ia conseguir ver o João comendo. As crianças já sabem como é o João, porque lá no início... Porque lá no início nós já falamos como é o João. Então elas já sabem. E aí as coisas vão acontecendo dessa forma. E tem o efeito sonoro também, que faz o barulhinho do garfo, do prato, que o Flor do Alto também insere junto com a descrição. Muito bom. Aqui nós temos um livro da Ceci, né, Ceci? Que se chama Infâncias. Então ficou... Não, esse é uma antologia, esse é uma antologia de Aldravias. Não é o meu propriamente, né? Eu participo dele. Ah, só participo. Só participo. Então... O meu é o Cenas, né? Que vocês fizeram. Isso. E aí, aqui, nós fizemos a audiodescrição da capa. Capa. Infâncias. O livro X das Aldravias. Crianças brincam de cabra cega e soltam pipa em um morro em meio à paisagem natural. Visto do alto, um vilarejo com igreja e construções. Margem inferior, organizadores. André Donadon Leal, Gabriel Bicalho,
JB Donadon Leal. Então, esse conceito de paisagem natural, como é que você chegaram? Porque a gente explica para o consultor tudo que tem ali, árvores, né, morros, galhos, tocos, assim, chão, né? Não é asfalto. Então a gente explica tudo que tem ali primeiro. Porque se for uma paisagem, né, urbana, se tivesse um prédio ali, a gente tinha que explicar para ele, uma ponte. E aí ele fala, não precisa disso ou daquilo, eu preciso daquilo outro. Aí nós fechamos para enxugar, para não ficar muito extenso, porque não é providente. E talvez deficiência visual. E talvez algo que nós não falamos, existe assim uma regra, né? Sim. Então, assim, geralmente de cima para baixo, da esquerda para a direita, mas às vezes vai ter alguma coisa que aparece primeiro, está em primeiro plano. Então, nós vamos falar primeiro do que está em primeiro plano. Porque aqui a intenção foi daquilo ali chamar a atenção. A ligação de uma cena com o livro. Aí a gente elege o elemento que faz essa ligação. E o vilarejo, né? Que tá lá, mas tá lá. São crianças de lá. E para explicar isso pro Fludoaldo, nós tivemos que falar, Fludoaldo, é assim, as crianças estão lá no alto e tem um vilarejo lá embaixo. Mas como é que a gente vai fazer isso? A importância de falar do morro. Para mostrar que o vilarejo está lá embaixo. Morro em meio a paisagem. Isso. Capa. O nosso livro. Óculos alaranjados sobre livros abertos, sobrepostos, com imagem e texto em tons de cinza desfocados. Em caixa alta, vida e literatura. Margem inferior, centralizada, logo. Grifon Edições. Aí foi o que nós enxergamos aqui. Foi bem complexo. Na verdade, eu achei, na hora de fazer o roteiro, mais complexo de explicar para o consultor do que o das crianças. Porque não podemos dar nossas impressões, né? As pessoas com deficiência visual têm que ter. Mas eu, Lídia, queria falar, assim, quando eu vi, eu falei, alguém chegou, colocou o livro lá na mesa, pôs o óculos assim, igual a gente faz, e aquilo chamou a atenção. Não, você tem que escrever, aí a pessoa vai imaginar. Tá bem. Gente, agora é o seguinte, é uma brincadeira que nós trouxemos para vocês, né? A Maria Elisa vai mostrar, é um comercial, eu dou essa dica, é um comercial. E gostaria que vocês depois dissessem de que se trata esse comercial. Não tem imagem, depois nós vamos mostrar para vocês o comercial com imagem e com audiodescrição. And now the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few. Vocês imaginam que é um comercial de quê? Imagina que vocês são pessoas que têm a deficiência visual e não viram, né? Não sabem o que é. Sei lá por que motivo, para mim parece comercial de carro. De carro. Carro, mas o que é? Comercial de Você acha que é comercial de quê? Comercial de carro, de algum perfume também. Perfume, carro. Alexandre, fala alguma coisa. O que você acha? Carro também. Carro.
Mais alguém? Mais alguém? Só carro e perfume? Não lembra nada de romance? Eu acho que é um local, eu acho que é algum local. Eu acho que é chocolate. Alguma marca de roupa, alguma loja. Acho que é. Eu já acho bem, eu não sei se eu sou cinéfila, eu já imaginei outras coisas. Pode falar. Eu imaginei assim, sabe, uma cena de a mulher indo para o aeroporto e o cara assim, entrando no carro, indo atrás. Antes de eu aparecer, eu imaginei a mesma coisa. Aí, o Dalda achava Eu A mesma imaginei, coisa. é o show Não é o Felicidade, Luiz Armstrong que está cantando. Mas olha... na hora. imaginação. Agora vejam só a importância da audiodescrição. Vocês vão... Céu alaranjado e sol nasce em imagem acelerada. Geleira derrete. Pinguim ilhado em um pedaço de gelo à deriva. Incêndio florestal, muita fumaça. Chaminés de fábrica soltam fumaça preta. Solo árido e à esquerda árvore seca com poucas folhas. Vento forte e chuva, objetos voando, telhados de casas voam. Enchente, carros e casas boiam. Destroços de caminhão presos em um galho de uma árvore. Árvore no meio d'água. Destroços de casas. Casas destruídas. Mar revolto invade um pier. Lembra como sua geração sonhava em mudar o mundo? Parabéns, vocês conseguiram. Tela escurece. Mudanças climáticas. O planeta pede sua ajuda. Greenpeace. greenpeace.org.br. Isso foi interessante porque uma amiga minha que trabalha com tipografia, né, fez um trabalho exatamente idêntico. Ela usou vários tipos de fontes para as capas, né? Falou assim, olha como é que a fonte modifica todo o título do livro. Aí colocou uma sangrenta, depois colocou uma mais cômica, depois colocou uma mais normal. Aí o livro parecia o quê, né? Dependendo da fonte. O que você acha que é? Exatamente. Mas é um pouco intuitivo também, né? Então, quando você, eu imaginei carro, mas eu não imaginei um acidente de carro. Tinha alguma coisa dentro do carro. Mas o que? Eu não sei, assim, eu não sei inglês, eu não sei o que ele está cantando. Ele está falando alguma coisa referente a isso que apareceu? Eu não sei. Ele fala, assim, pelo que eu vi nas letras de música, ele fala como que você pode mudar o mundo. O Greenpeace são pessoas que defendem, né, as matas, né, igual tem muitos defensores aqui da Amazônia. Sim, sim. Só como nós já estamos no final, e nós tínhamos tanta coisa. Só que tem um vídeo que nós temos assim um carinho muito grande, que foi o primeiro, nós fizemos milhares de vezes até ficar desse jeito. Nós retiramos ele do YouTube, nós inserimos a audiodescrição nele e nós fizemos todo o processo. Cenas do filme Ben-Hur, de 1959. Judá Ben-Hur desce por caminho pedregoso em direção ao vale. E indaga. Homem, estou procurando duas mulheres, mãe e filha. Homem com mãos enroladas em faixas, encolhido no chão. Há muitas mulheres aqui. São da família de Ur. Não temos nomes aqui. Judá olha para o caminho de pedregulho. Esther desce pelo caminho. Esther se assusta ao vê-lo. Olha ao redor. Vai ao encontro de Ben-Hur. Atrás dela, homem com 2 cestas de alimentos nas mãos. Para elas? Judá segura Esther com agressividade. Por que me disse que estavam mortas? Era o que elas queriam. Você não deve trair essa fé. Fará isso por elas. Sem as ver? Elas já vêm. Judá, ame-as do jeito que elas devem ser amadas. Ela tenta impedi-lo.
Segura-o pela roupa. Ele se solta. Vai em direção às grutas. Volta. Esconde-se atrás de uma pedra. Da gruta saem 2 mulheres com o corpo coberto. Esther passa por ele com as cestas nas mãos. Segue em direção às mulheres. Antes de chegar perto delas, coloca as cestas no chão e retorna. Já distante, olha para trás. As 2 mulheres se aproximam da cesta. Olham ao redor. Judá se levanta, resiste em olhar para elas. Uma das mulheres pergunta: Judá está bom. Ele é feliz. Ele ouve e chora. Sim, ele está bem. Pode ficar tranquila quanto a ele. Ele está bem, Miriam. Ela sinaliza satisfação, abaixando a cabeça e fechando os olhos. Deus fique com você. As 2 pegam as cestas e retornam para a gruta. Foi nosso primeiro trabalho em vídeo. Talvez hoje, se sentássemos para fazer novamente, ampliaríamos algumas coisas. Mas assim, é para vocês, né? Muito bom. Muito bom. Bom, a Academia Justurana de Letras está extremamente grata a vocês. Foi maravilhoso esse nosso encontro, dando sequência àquele primeiro que nós tivemos aqui anteriormente, né? Agradeço muitíssimo a Luciane, que tudo isso está acontecendo graças ao nosso encontro na Associação dos Cegos, quando nós nos conhecemos e houve aquela afinidade, nós vimos que tínhamos tantos objetivos em conjunto. Então, graças a você, eu tive essa grande felicidade de ficar conhecendo esse grupo maravilhoso, que eu espero que continue nos orientando, porque é a função social de uma Academia de Letras fazer esse tipo de trabalho. Então, nós temos intenção de continuar. Então, essa outra proposta que você falou, já viu, Flodoaldo, já estamos muito interessados para a gente combinar para uma nova oportunidade. Agradeço muito a presença, foi muito bom também que nós tivemos os nossos amigos aqui presentes. Esperamos contar com vocês em outras ocasiões também. E eu já encerro com meu boa noite a todos e muito obrigada. Muito obrigada. Meus amados.